Olha, eu quero trazer outras questões também. Nós temos o nosso repórter já conectado conosco para falar sobre a CPI do crime organizado. O Senado deve instalar a comissão nesta terça-feira. Vamos então entender como é que vai ser o funcionamento agora com o Lucas Martins. Bem-vindo. Oi, Evandro. Boa tarde para você, todo mundo que está no 3 em 1. Uma ótima semana a todos. Olha só, amanhã será instalada a CPI das facções criminosas, como ficou popularmente conhecida aí. E o rito é o seguinte, será decidido quem será o presidente, o vice e também o relator. Essa CPI que foi anunciada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, na última quarta-feira, depois da mega operação aí no Rio de Janeiro, onde resultou aí na morte de 121 pessoas. Eles querem investigar a atuação das facções criminosas no Brasil e como elas se expandiram diante aí de todo o país. Mas nos bastidores existe aí algumas questões que devem ser tratadas, isso porque interlocutores do Planalto, da base governista, do Executivo, acreditam que o uso dessa CPI será para desgastar a imagem do governo Lula, do presidente Lula, tendo aí visto que ele já se manifestou em algumas ocasiões, inclusive em uma viagem recente à Malásia, ele disse que chegou a dizer que traficantes são vítimas dos usuários. Essa declaração do presidente Lula não pegou muito bem e a equipe de comunicação da Presidência da República, do governo, precisou se manifestar aí em relação a essa afirmação do presidente Lula. A base governista tenta agora emplacar nomes da base aliada a Lula para poder ser presidente dessa comissão. Nomes ventilados aí como de Jacques Wagner, Rogério Carvalho e também Randolfo Rodrigues, esses senadores aí que são da base aliada de Lula. Então são articulações que estão acontecendo entre o Executivo e o Legislativo para a instalação da CPI que acontece amanhã. Então muita movimentação aqui no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, para mais uma CPI que deve ser instalada amanhã aqui no Congresso Nacional. Evandro. Obrigado pelas informações. Lucas, um abraço. Zé Maria Trindade, eu quero saber a tua impressão sobre essa CPI. Como a gente está contando aqui nos bastidores, o governo tem um grande interesse de ter a presidência dessa CPI por causa do tema. É um tema extremamente delicado, né? A esquerda tem muita dificuldade em falar sobre segurança pública, ao mesmo tempo em que a oposição busca o nome de Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, para ocupar essa mesma cadeira. Quem que vai levar essa, seu Zé? Como é que você está vendo essas articulações? Pois esse é um assunto muito delicado para o governo, exatamente por essa bandeira, né? Uma bandeira tradicional da direita e que é agora disputada a todo custo e que fez o presidente Lula ficar distante, ficar ali com o pé no freio da polêmica sobre esta mega operação no Rio de Janeiro. Essa CPI, ela é bem-vinda. Eu defendo CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito é um momento em que os deputados e senadores ganham poderes especiais do Executivo, do Judiciário, né, que pode determinar, e tem o poder legislativo. Então, assim, além da investigação, depois pode produzir ou aperfeiçoar leis através exatamente desse conhecimento adquirido na CPI. Mas toda comissão parlamentar, ela é disputada politicamente, sempre. E aí vem aquele jargão, aquela história de que CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Isso é verdade, né? Então, essas audiências, e houve um tempo em que o Congresso trazia quem queria aqui. Agora, eu acho muito complicado, muito difícil. Vai ao Supremo, os deputados estão reclamando muito. Bom, o Supremo, os ministros despacham. Você não é obrigado a ir. Você pode ir, mas não falar nada, ficar em silêncio. Enfim, aí esvazia a comissão parlamentar criada para ser exatamente uma arma de oposição, ou um argumento de oposição. Há uma disputa, como todas as CPIs, e a ideia é de que o governo ganhe o comando dessa comissão parlamentar. Foi vamos dizer, uma cochilada na história da CPI do INSS. Mas veja que o governo retomou a maioria e blindou alguns aliados ali para evitar a convocação. Ou seja, o governo voltou a ter maioria na CPI do INSS. Perdeu presidência e relatoria. E agora a atenção máxima é para evitar o domínio da oposição nesta comissão parlamentar aí da Segurança Pública. É uma comissão que vai ali
entrar fundo, né, nessa organização criminosa que tomou conta do país. A gente sabe da frustração que a sociedade brasileira tem em relação aos resultados de CPIs. Você acompanha muita informação relevante, investigações que trazem à tona alguns fatos que muitas vezes a sociedade desconhece, mas o resultado, aquilo que muda na prática, é difícil de acompanhar. Porém, a gente consegue entender o tamanho da preocupação do governo de uma CPI relacionada a um tema delicado para a situação. Agora, no momento em que o governo tentava recuperar a popularidade e conseguiu obter isso a partir do relacionamento com os Estados Unidos, de toda aquela celeuma envolvendo o tarifaço, a reunião de Lula com Trump e etc., próximo de 2026, que se tem uma eleição e que se pode escancarar aí uma situação que é mais grave do que aquilo que a gente vê, porque por si só de olhar já é gravíssima a situação no estado do Rio de Janeiro. Agora, se aprofundar na atuação das facções e do crime organizado no país, é um buraco que promete ser sem fundo, Alangani. Pois é, Evandro, é claro que a CPI não vai resolver o problema, o buraco é muito mais embaixo, não resolveu até hoje, não vai ser uma CPI que vai resolver, né? Então a gente está falando de algo que precisaria passar por forças policiais, presença constante do Estado. E gerações de administrações, né? Gerações de administrações, exatamente, Evandro. Uma punidade maior, uma punição maior por parte da justiça, construção de presídio, controle de fronteiras, ou seja, multifatores. Leis. Agora, leis, aplicação das leis. Agora, é claro, Evandro, que a CPI vai ser utilizada como um palco político. Ela tem uma função política aí. E esse é o grande tema das eleições de 2026, porque agora entra com tudo. E é o calcanhar de Aquiles do governo federal. O governo federal, desde o início, reconheceu que havia um problema na segurança pública do país, mas entregou muito pouco. A tal da PEC da segurança é algo ali para inglês ver, tem um distanciamento brutal do que pensa a população, né? Pelo contrário, até concentra mais poderes na Polícia Federal e obriga a Polícia Estadual. Aliás, tem uma ótima entrevista no Estado de São Paulo no domingo do relator da PEC da Segurança, dizendo exatamente isso. Coloca a Polícia Estadual seguindo diretriz através de um conselho da Polícia ali do governo federal. Então, veja, há um distanciamento. O governo não entrega nessa área. E se não entrega, a CPI serve como um palco político para bater, né, na principal falha do governo nas eleições aí de 2026. Concorda, Fábio Piperno com o Gani? Não. Por quê? Vejam só, eu acho que, primeiro, aqui no Brasil, eu sempre repito isso, não é agora não, sempre repito isso, jamais se entregou algo de positivo em matéria de segurança pública. O Brasil fracassa. 2019 teve uma queda de 20%. Teve, 20% é considerável. E subiu tudo em seguida. Foi subindo lentamente, mas 2019 teve uma inflexão. Coincidentemente, o Moro era ministro. Inclusive, em 22, eu já estava lá em cima, já tinha aumentado de novo. O fato é o seguinte, eles não sabem fazer. Né? Acho que sempre faltaram bons especialistas em segurança. E isso vale para todos os estados. Eu acho a coisa mais engraçada do mundo quando chega um governador e fala, no meu estado caiu e tal, porque eu tenho a fórmula. Aí ontem, por exemplo, assistindo o Fantástico, eu vejo lá, por exemplo, uma fábrica de fuzis instalada em Santa Bárbara do Oeste. Mas é curioso que você tem estados onde pelo menos a percepção, e dados também, não só a percepção, dados também, que a segurança pública funciona. Então, você sabe, Goiás, Santa Catarina. Goiás, o governador fala, esse é um deboche, isso é um escárnio na cara da população. Em Goiás, alguns números caíram, é verdade, como cai em todo o país. Na média, cai. O Rio de Janeiro pode ter subido um pouquinho, uma outra região do norte, mas se você pegar, por exemplo, o número de homicídios hoje, comparar com o de 10 anos atrás, caiu. Tá bom? É claro que não. Continua ruim. Eu tenho certeza que um cidadão brasileiro se sente muito mais seguro em Florianópolis, em Goiânia, ou mesmo aqui em São Paulo. E olha que São Paulo não é uma cidade segura do que em Salvador ou no Rio de Janeiro. Tudo, mas é verdade. Eu não estou dizendo para você que isso não seja fato. Eu estou dizendo para você o seguinte, isso historicamente é assim. A gente está falando de cidades que sempre foram violentas e outras que sempre foram menos violentas. Agora, o índice nacionalmente ele cai.
Tanto porque as polícias melhoraram, como porque o modus operandi do crime mudou. No Rio de Janeiro é diferente. Esse crime, esse narco-crime aí e tal, isso depende da ação individual lá dos criminosos para estar no dia a dia, no chão de fábrica, extorquindo, matando, vendendo e tal. Aqui em São Paulo, por exemplo, o crime mudou, então ele vai para posto de gasolina, para mercado financeiro, para crime cibernético. Esse não precisa apertar o gatilho. Só falta combinar com o eleitor essa percepção. Fala, Bruno Musa. Eu discordo um pouco aquilo que o Piperno falou, no sentido de que não há pessoas especializadas para isso. Eu acho que não há boa vontade. Eu acho que há uma inversão de valores no Brasil há muito tempo. Ou seja, onde a gente começou a perceber que o bandido nessa mentalidade seria vítima de uma sociedade opressora e, portanto, ele recorre ao crime. Isso não é... Isso assim, é simplesmente ingênuo a gente acreditar nisso, né? Mas são guerrilhas. Eu estava lembrando quando a gente comentou semana passada, nesse editorial do Estadão, que eu falei que eu estava lendo hoje pela manhã, muito legal, por sinal, ele menciona a respeito do nome do Comando Vermelho, que veio através de copiar, digamos assim, outras facções marxistas, e que o lema dela, paz, justiça e liberdade, também remete a isso. O que, no fundo, não é isso. Eles sequestram a população através de tomar o estado deles, o pedaço de terra deles. Então, hoje, 20% da população brasileira está sequestrada, vivendo em territórios que elas simplesmente enfrentam barricadas, são extorquidas com luz, energia elétrica, com sobrevivência do seu comércio. Então, eu não acho que faltam pessoas especializadas. No Brasil tem boas pessoas para isso. Para mim, o que falta é realmente pessoas que queiram bater de frente com o crime organizado e aceitar. Repito, coloquem agora o que aconteceu nesse final de semana lá no YouTube. Pessoas sendo expulsas pelo crime organizado no Ceará. As pessoas chegam e simplesmente são expulsas com crianças de sua casa e o crime organizado manda embora. Então, as vítimas são realmente esses mais pobres, né? Sabe, eu vi muitas vezes nas redes sociais nesses últimos dias uma analogia muito perigosa, e além de ter um equívoco histórico imenso, e eu vou chamar de perigosa para ser elegante, que é a questão do Comando Vermelho ter aprendido com organizações de esquerda. Na verdade, eles não tiveram absolutamente nada de relação uma com a outra. É que a ditadura dos assassinos militares pegou e mandou muitos dos presos políticos para Ilha Grande. E lá estavam bandidos comuns, que mais tarde fundaram o Comando Vermelho. O que a turma do Comando Vermelho viu nos presos lá de esquerda? A questão da organização para reivindicar uma série de coisas. Não é que eles se associaram lá e tal. Então eles ficaram observando, mas eles, né, se organizam e tal para reivindicar, para se comunicar com a direção do presídio. E nós vamos agora também nos reunir para a gente se sobrepor às outras facções. E já começaram matando lá um monte, dentro do próprio presídio. Fala, Bruno Musa. Não, respondeu. Tá aí. Tiveram a conexão e tiveram aprendizado que as organizações marxistas de esquerda tiveram. Não é conexão. Não falei que eles se associaram, falei que tiveram aula, entre aspas, com eles. Mas a palavra conexão ela gera confusão. Eram grupos diferentes e um viu o que o outro fazia e falou, opa, vamos tentar fazer isso também. É isso, aprendeu com eles. Gani, tenho 30 segundos para você. Olha, para mim, situação do Rio de Janeiro e esse caso aí que o Piperno trouxe decorre da ausência do Estado nas regiões tomadas pelo crime. Eu trouxe aqui já Brizola, começou com Brizola, mas não é só o Brizola, Piperno. Vários governos, mas começou com Brizola, ausência do Estado no Rio de Janeiro. Então, esse início de Comando Vermelho, o Brizola ainda estava lá no exílio.